Edilane, do Aquinan e da Luísa, e eu era diretora de missões. E eu andava por 18 congregações lá na L2 Sul, pregando sobre ela. Mas ela continua a ser atual. Foi nessa época em que Deus falou poderosamente comigo a respeito de onde estava o meu coração. O título dessa mensagem é exatamente esse: aonde está o seu coração? Qual é o seu tesouro? O que é mais importante para você? É claro que ela foi revisitada, é claro que nós colocamos algumas coisas, tiramos outras. Todas as vezes que a gente prega, a gente sempre acrescenta ou tira alguma coisa. Mas essa mensagem de 25 anos atrás continua atual. Há 25 anos atrás o Senhor me chamava para missões e Ele me fez essa pergunta: Mara, onde está o seu coração? Qual é o seu tesouro? Nós vamos ler Mateus capítulo 6, versículos 19 a 21. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntei tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam e nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A mensagem hoje parece que foi uma mesma, uma só, né? Primeiro começou a Aquinan, depois veio a Salete e agora o Senhor então termina. Nos dias de hoje, nós vivemos grandes crises. Crise econômica, crise social, crise política, crise existencial. Mas a pior de todas as crises é a crise espiritual. A crise econômica ou financeira tomou proporções mundiais. Hoje não se fala mais do país A ou país B apenas em crise. As economias estão interligadas, de modo que quando um ou alguns países entram em crise, praticamente todas as economias mundiais são afetadas em menor ou maior grau. Há teses e mais teses escritas sobre tais assuntos. Uma delas eu escrevi, não é? Sobre os blocos econômicos, foi a minha tese de mestrado. Eu escrevi sobre a importância da União Europeia e do Mercosul. E falei e mostrei como uma das soluções aduaneiras um tipo de imposto chamado IVA, Imposto sobre Valor Acrescentado. Isso no início de 91. Agora imaginem como isso não está hoje. Então nós temos muitas e muitas teses. E as pessoas ainda não sabem como vão alimentar a população do mundo, que aumenta e envelhece, enquanto os recursos naturais diminuem. O número de excluídos ou marginalizados aumenta a ponto de paralisarem o Estado em determinados países. Estamos diante de uma crise política também, pois o Estado, que deveria ser o responsável pelo bem-estar social, muitas vezes não cumpre o seu papel e por motivos diversos, que nós não vamos discutir aqui agora, né? A crise é econômica, política, social, e o que vemos é uma inversão de valores. Nós vemos a corrupção graçando em vários setores, a violência crescendo e tomando proporções espantosas em todo o mundo. Por causa desse e de outros fatores, o Estado, as autoridades constituídas, não conseguem mais desempenhar suas funções a contento. E aí nós vemos levantes em todas as partes do mundo, greves em vários lugares, pessoas indo às ruas, reivindicando isso e aquilo. E não é só o Estado. As saídas que as pessoas buscavam antes não servem mais. Isso aqui é um muçulmano se autoflagelando. Um dos pilares da religião islâmica é o autoflagelo. Ele é um xiita. Então ele acha que para se purificar, como ele pecou, ele tem que pegar. Isso aqui, irmãos, é metal. É uma lâmina que ele... né? Eu tinha um professor de árabe que ele tinha um rosto cheio de sulcos. Assim, assim.
e os braços, né? Que o resto, é claro que eu não via, né? Lógico. Então, devia ter as costas assim também, né, irmão? Então, eles se autoflagelam. E aqui, uma ala dos budistas, eles acreditam que eles, queimando o corpo no fogo vivos, eles também alcançam o céu. E Paulo, ele sabia disso e ele disse assim, ó: ainda que eu entregue meu corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, eu não vale nada. Então isso é uma prática muito antiga. Nem as filosofias, nem as religiões conseguem satisfazer as necessidades da alma humana. O mundo passa por uma fase de desencantamento. E aqui os filmes que nós vemos sobre o fim do mundo. Por isso temos visto tantos filmes catastróficos e fatalistas no cinema, que mostram o fim do mundo, a invasão do mundo, a destruição dos seres humanos e tudo que o homem construiu ao longo dos séculos. Essa falta de esperança leva as pessoas a muitas doenças da alma, do espírito, e a maior de todas as crises, está errado, a maior de todas as crises, que é a crise espiritual. A crise espiritual tem arrastado homens e mulheres à falta de esperança e à doença do século, a depressão. Quantas pessoas têm esse tipo de problema? A crença romântica em um mundo melhor se desfaz diante da dura realidade. A fome, o desemprego, a escassez, as doenças incuráveis, as epidemias, a violência, as guerras, entre outras coisas. Imaginem uma multidão andando de máscaras pelo meio da rua. Nós aqui, realmente o Senhor tem nos abençoado muito, né, nesse país. As religiões, inclusive algumas igrejas cristãs, elas oferecem apenas um Deus de prosperidade financeira, vida material farta, que pode comprar segurança para as nossas casas, saúde por meio de um bom plano de saúde, educação e escolas pagas e renomadas, e tais atitudes levam as pessoas a colocarem o seu coração naquilo que possuem ou que podem possuir. Mas Jesus ensina algo diferente, e é sobre isso que nós vamos falar hoje. O texto que lemos inicialmente nos diz para não colocarmos os nossos corações naquilo que possuímos. Há duas coisas que todos os homens têm em comum. Isso quem diz não sou eu, é Jesus. Não importa quem somos, o que fazemos, onde moramos, que idioma falamos, todos temos um coração e um tesouro. Todos nós. E Jesus vai mais longe e diz que onde encontramos um, aí está o outro. Hoje Jesus nos faz duas perguntas fundamentais. A primeira é: aonde está o seu coração? E a segunda: qual é o seu tesouro? Biblicamente, o coração não é apenas um órgão do corpo. Ele é a força motivadora das nossas vidas. E ele está entregue a alguma coisa ou a alguém. Não se engane. O seu coração, ele está entregue a alguma coisa ou a alguém. O coração determina tudo para uma pessoa. A Bíblia diz em Provérbios: filho meu, dá-me o teu coração. Isso significa que quando entregamos nosso coração, nós entregamos tudo. O Senhor quer descobrir os motivos do seu e do meu coração hoje. Ele é aquele que esquadrinha os corações. Ele quer tirar você desse estado de crise emocional, familiar, conjugal, financeira, social, existencial e a pior de todas, espiritual, e trazer você para outra dimensão. Por que é que a nossa vida espiritual é assim? Porque o nosso coração não está entregue a Ele. Por que é que um dia a gente está cheio de fé e no outro dia a gente está, meu Deus, a gente está se esfriando. Num dia está quente, no outro dia está frio. Porque o nosso coração não está entregue nas mãos do Senhor. Em Mateus 5,8 diz assim: bem-aventurados os limpos de coração, disse Jesus. Um coração limpo é um coração onde não há mistura, é um coração sincero.
Os escultores na Grécia Antiga e em Roma, eles levavam suas obras de arte para serem vendidas nas praças. No caminho, então, os grandes mercados eram nas praças públicas, né? Quem conhece a Europa vê aquelas grandes esplanadas ali, desde o início, principalmente mais à beira do mar ou à beira de rios. As cidades foram se formando e o comércio era feito ali. E eles faziam esculturas como essas, grandes, e eles carregavam em carros puxados por animais, e naquele balanço, as ruas não eram asfaltadas como hoje, não é? E naquele balanço, muitas peças se quebravam, principalmente a ponta de um dedo, como aquela ali que está com a ponta do dedo quebrada, a ponta de um outro dedo, a ponta dos dedos dos pés, um detalhe do nariz, dos lábios, qualquer outra protuberância que tivesse na estátua. No caminho, enquanto transportavam suas peças feitas em gesso, algumas se quebravam. Em geral, as extremidades, elas sofriam avarias, como o nariz, dedos dos pés e das mãos, detalhes de cabelos, lábios, etc. Ao chegarem à praça, eles preparavam as peças para exposição e venda. Aquelas peças que sofriam avarias eram retocadas com cera e não com gesso, porque o gesso, ele demora a secar. Então, quando você chega ali, se você fosse fazer ainda o gesso e esperasse secar para vender, ia poder vender só no dia seguinte. Então, eles retocavam as peças com cera, derretiam a cera, manuseavam bem a cera, ela é fácil de manusear. Nós mulheres que usamos cera, nós sabemos, né, que a cera é mais fácil de você manusear e seca mais rápido. Então eles preparavam essas peças que sofriam avarias, eram retocadas com cera, a fim de que parecessem intactas. A aparência delas era de peças intactas. Só que aquele que vendia, ele sabia que ele estava vendendo peças que não eram intactas. Ele sabia que aquilo ali estava misturado com outra coisa. Então, eles faziam 2 lotes distintos de esculturas. Um lote continha as peças retocadas com cera, chamada cinecera, e um outro lote tinha cera ou com retoque, tinha um puro, original, e o outro com retoques. O termo cinecera, ele vem exatamente daí do latim. Eu acredito sinceramente que vocês são servos de Deus. O que é sinceramente? Sinecera, sem maior sombra de dúvida, sem qualquer sombra de dúvida, sem qualquer detalhe, sem qualquer retoque. Eu acredito de coração puro que vocês são servos de Deus, sinceramente. Daí esse termo que nós usamos até hoje. Você tem um coração puro diante de Deus, sem retoque? Ou será que está misturado com cera? Deus hoje quer te dar um coração novo, puro, sem medo, sem as antigas paixões. Quando eu tive uma doença do coração incurável, o que mais me tocou em Deus é que eu fui àquele lugar, àquela igreja. Quando eu entrei por aquela porta, eu queria uma cura física. Eu já conhecia Jesus. Só que a minha vida espiritual, eu era um pouquinho crescido espiritualmente, mas de vez em quando eu fazia assim: ah, Senhor, hoje estou fraco, hoje estou bem, não, hoje estou não sei mais o que. Mas eu conhecia os artifícios de orar, de ler a Bíblia, de ir para o monte, de orar de madrugada. Eu sabia, só que eu queria ser uma pessoa constante. Mas quando eu fui lá, eu tenho que confessar que eu não fui para pedir a Deus a constância espiritual. Eu fui porque os médicos tinham dito que eu estava com um problema que não tinha cura. Mas quando eu cheguei lá, a primeira coisa que Deus usou os lábios da Maria de Lima para me dizer, não foi que Ele ia curar o meu coração físico. Disse: hoje eu te dou um coração novo. E eu vou te colocar de pé e nunca mais você vai andar de cabeça baixa. Por que eu andava de cabeça baixa? Por causa do problema físico? Não! Era das crises espirituais.
Então, quando Deus faz as coisas por nós, o interesse de Deus hoje em trazer essa mensagem para nós aqui é que Ele quer nos dar um coração novo, um coração sincero, um coração sincero diante de Deus. Porque muitas vezes a gente chega a Deus para pedir coisas, mas Deus está dizendo para você hoje: peça equilíbrio emocional, peça que o seu coração seja sincero, peça estabilidade espiritual que eu vou dar. E desde aquele dia eu fiquei com o coração físico curado e com o emocional e o espiritual fortalecidos. A cura de Deus, irmãos, ela não tem prazo de validade. A cura de Deus, ela é para sempre. A transformação de Deus é para sempre. E daí para cá, a minha vida espiritual fez isso. Mas na minha ignorância, eu fui lá pedir a Deus uma cura física. Só que eu sofria tanto espiritualmente que Deus foi misericordioso e me deu a cura espiritual. E eu entendi, há muito tempo atrás, eu entendi por que é que Deus fez isso. A intenção, Deus cura, irmãos. Mas a cura física é secundária. A maior cura que Deus quer fazer em mim e em você é dar a mim e a você um coração sincero. Um coração sincero diante de Deus, diante das pessoas, um coração estável. A Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele é o alfa e o ômega. O que Deus quer implantar em mim e em você é estabilidade emocional, estabilidade espiritual, para a gente não acordar um dia: ai meu Deus, eu estou tão fraco, e no outro dia, vamos lá, vamos louvar, vamos cantar, vamos fazer vigília. Não pode ser assim. Deus quer implantar em nós a estabilidade, e a estabilidade só vem com um coração sincero, sem mistura, um coração puro diante de Deus. Deus te salvou porque tem um plano para a sua vida. O Aziz, eu trabalhei no meio dos muçulmanos, e o Aziz era um muçulmano apaixonado pelo Islã. Mas apaixonado, tanto que ele dizia para mim: qual é a diferença entre a sua religião e a minha? Eu creio num Deus, eu creio num livro, e você também. Só que para ele era lá e para ele era o Alcorão. E ele dizia: para quê? Mas um dia, quando eu comecei a orar pelo Aziz, eu não pedi a Deus: Senhor, converta o coração dele, faz dele um crente para andar com a Bíblia debaixo do braço, falando glória a Deus. Ó Senhor, que ele esteja todo dia na igreja. Ó Deus, aleluia. Não é isso. Eu pedi a Deus que mudasse o coração dele, porque essa mensagem, ela ecoava na minha mente. Eu tinha pregado essa mensagem 3 anos antes de ir para o campo missionário. Eu pregava todo domingo em uma congregação diferente, e essa mensagem latejava no meu coração. Então eu pedi isso a Deus, e Deus mudou aquele coração apaixonado pelo Islã. Deus transformou aquele coração não de paixão por Jesus, mas Deus tornou o coração do Aziz um coração estável diante de Deus. E apesar de todas as perseguições familiares que ele sofreu, apesar de todas as perseguições pelas quais ele passou, ele persevera até hoje na presença de Deus. Só existem 2 lugares aonde pode estar ligado o nosso coração: na terra ou no céu. O apóstolo Paulo diz que devemos pensar nas coisas do alto. O lugar do nosso coração espiritual determina aquilo por que vivemos. Eu amo a história desse missionário, e eu ando um bocado saudosista de missões. David Livingstone era um médico, morreu na África como missionário. Os africanos levaram seu corpo para ser enterrado em sua terra natal, na Inglaterra. No corpo do David Livingstone havia uma marca na altura do corpo. Uma coisa assim, ó, costurada. E mal costurada ainda por cima. Faltava em seu corpo o órgão físico chamado coração. Os africanos enterraram o coração dele na África, porque eles sabiam que ele amava aquele lugar. Essa daqui é uma gravura que mostra a chegada do David Livingstone na África. Um navio de guerra levou o corpo do David Livingstone para a Inglaterra. O mundo todo chorava a sua morte,
Na Inglaterra, o seu corpo foi colocado na abadia de Westminster. Vocês imaginam, vocês têm ideia? Junto com os reis e os heróis da raça anglo-saxônica. Há um grande monumento em honra a David Livingstone na Escócia. Mas a maior das homenagens está lá na África, onde existe até hoje a sede da missão Livingstonia. Lá é um dos lugares onde muitas pessoas estudam e são preparadas para serem missionárias e missionários e enviados por toda a África. Essa aqui é a Livingstonia. Atrás tem um prédio e os missionários saem dos seus países, vão para lá eles são acolhidos, são preparados, tanto os locais como os que vêm de fora, e eles são enviados para prestar ajuda social, humanitária e também para levar o evangelho a essas pessoas na África. E você? Se você morresse hoje, aonde enterraria o seu coração? Aonde as pessoas, porque o coração do David Livingstone, todo mundo sabia que estava ali naquele lugar. Então, os africanos retiraram o coração, o órgão, depois que ele morreu, e enterraram ali, está naquele lugar ali. E você, se você morresse hoje? Na sua casa, no seu emprego, no seu computador, no seu comércio, no banco onde está o seu dinheiro, com seus filhos, com seu esposo ou esposa, com seus pais. Às vezes não vamos a lugares aonde Deus quer que estejamos, ou não fazemos o que Deus quer que façamos, porque não queremos transigir, não queremos mudar, não queremos deixar o nosso coração. Mas o Senhor Jesus nos diz que se você estiver disposto a entregar o seu coração ferido, magoado, decepcionado, egoísta, individualista e egocêntrico, Ele aceita porque Ele quer curá-lo. Se você quiser entregar o seu coração nas mãos dEle, Ele vai transformar esse seu coração. Você ora para que Deus converta o seu coração? Você pode confiar nele, pois Ele cumpre as promessas que Ele faz. A vida abundante, ela começa por aí. A vida abundante que Jesus disse, eis que vos dou vida e vida em abundância. A vida abundância começa entregando a Deus o nosso coração. Se você realmente ama Jesus, você crê nas promessas que Ele te fez e espera nelas. Enxerga o que ninguém mais enxerga, o que ninguém mais vê, que é a sua vitória. Eu conversava com uma pessoa ontem, eu recebi uma pessoa aqui no café ontem, e ela olhava para mim e disse, Mara, sabe o que eu acho interessante em você? É que você fala das coisas que não existem com entusiasmo, como se você fosse sair daqui, virasse a esquina e a coisa estivesse lá. E eu comecei a rir, porque é isso mesmo. A fé é a certeza das coisas que se não veem. Quando vocês iam aqui em cima fazer discipulado, que não tinha nada do café, eu falava dele com o mesmo entusiasmo que eu falo hoje das faculdades. A fé é quando você entrega o coração a Ele, Ele começa a mover e a agir em você. E é por isso que a sua vida não fica assim, ó. Porque você sabe que Ele vai fazer. Amém. Se você realmente ama Jesus, você vai crer nas promessas dEle. Isso aqui está no fundo do mar, não é? É um tesouro que foi encontrado no fundo do mar. Perto das praias e costas de vários países, há muitos navios afundados, cheios de tesouros, e há pessoas que gastam as suas vidas inteiras e suas energias para descobrirem esses tesouros submersos. Nós gastamos nossas vidas e nosso dinheiro naquilo que consideramos ser o nosso tesouro. Quem aqui não gasta tudo que tem com o filho? Quem aqui não gasta suas economias na doença de um pai, de uma mãe? Quem aqui não coloca todas as suas energias para ajudar um irmão? Quem não faz isso? Nós gastamos as nossas vidas e o nosso dinheiro naquilo que consideramos ser o nosso tesouro. Em que você está gastando a sua vida? O nosso tesouro é aquilo em que pensamos mais, o que consideramos mais importante para o nosso bem-estar. É algo ou alguém que, se nós perdêssemos, tudo mais ficaria sem sentido. O que é que dá sentido à sua vida?
Às vezes eu vou a determinados enterros de crente e de não crente também. E eu vejo a pessoa debruçada no caixão. Você era tudo para mim. A minha vida não tem mais sentido. Como é que eu vou viver sem você? A vida acabou para mim. Que pena. Que pena. O que é que dá sentido à sua vida? O nosso tesouro é algo ou alguém que, se nós perdêssemos, tudo ficaria sem sentido. Jesus nos ensinou algo muito importante. Ele disse que o nosso tesouro não deve ser nada que possa ser tirado de nós. Temos que investir nossas vidas naquilo que é eterno. Viva com os valores eternos em vista. Viva a sua vida à luz da eternidade. Só há duas coisas que têm vida na terra: Deus e aqueles a quem Deus deu vida na terra. Tudo mais que você está olhando aqui em volta, tudo isso vai desaparecer. Tudo que você luta, você se aborrece, tudo aquilo que você amontou, tudo vai desaparecer. Se você ama a Deus, amará o seu próximo e vai querer que seu próximo também viva para sempre. Deus quer que você e eu investamos nossas vidas nas pessoas que Deus salvou e aquelas que Ele quer salvar. O jovem rico disse: Senhor, o que eu preciso para conseguir a vida eterna? Jesus olhou para ele e disse: vai, vende tudo que tem e segue-me. Jesus faz o mesmo desafio hoje. É sempre Jesus ou mais alguma coisa que não precisa ser dinheiro. Eu não estou pregando aqui que você tem que vender tudo que você tem, botar uma Bíblia debaixo do braço e ficar por aí perambulando. Não é isso. O nosso tesouro é aquilo para que nós vivemos.